A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 6. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Veja que maravilha! Aqui o Senhor alimentou 5.000 pessoas, com alguns pãezinhos e alguns peixinhos, bem pouquinho, que talvez não mataria a fome para a pessoa ficar saciada nem de uma única pessoa. E aqui o Senhor multiplicou para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Rei. Foi Ele quem fez o trigo, foi Ele quem fez os peixes, tudo está nas mãos dEle. Ele não precisa manipular para fazer algo, Ele simplesmente com a sua palavra diz: haja luz, e a luz existe. Haja porção seca e a terra passa a existir. Mas olha só que coisa maravilhosa, Ele não disse assim: haja homem, e apareceu o homem. Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tenha eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam. Veja, queridos irmãos, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus disse assim para o homem: crescei, multiplicai e enchei a terra. E o que isso tem a ver com essa multiplicação de pães? É que não importa quantos bilhões de seres humanos há sobre a face da terra, Deus, Ele é poderoso para alimentar a todos, com peixe, com pão. Poxa, mas hoje até estão contaminando os rios lá, as barragens estão estourando e os animais estão morrendo. Pois é. Lembra que Deus fez cair maná do céu para alimentar os judeus por 40 anos no deserto? Então, Deus, Ele não precisa nem do pão nem do peixe para alimentar as pessoas. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso cair do céu. Certa vez o povo de Israel também estava com saudade do Egito, queria comer carne. Não queria o maná, desprezaram o maná. Falaram que aquele lá era um pão horrível, uma coisa insignificante, afrontando a Deus. Por quê? Porque aquele maná tipificava o Senhor Jesus que iria vir. Porque Jesus disse assim: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E qual era o pão que caía do céu? Era o maná. Então o maná tipificava Cristo que viria, Deus que se vestiria de carne para vir habitar na terra como um ser humano. E o povo de Israel desprezou, uma parte do povo desprezou o maná, e muitos morreram com as carnes entaladas pelo nariz, pela boca, porque o Senhor enviou milhares de aves que voavam baixinho, todo mundo conseguia pegar com a mão. Então aqui o Senhor está falando sobre a multiplicação do pão e do peixe, mostrando que Ele tem o poder para alimentar todos aqueles que crerem nele. Davi disse assim que ele nunca viu um servo de Deus mendigar o seu pão. Olha,
Por quê? Porque ele cria nessa palavra que Deus era poderoso para alimentar aqueles que ele tinha criado. Então o Senhor aqui ele está falando sobre a multiplicação. E Jesus mesmo disse que ele era o grão de trigo que caiu na terra e morreu. E ressuscitou. E ele falou assim antes de morrer: se o grão de trigo não morrer, ele não vai germinar e não vai gerar muitos grãos. Por isso o Senhor Jesus morreu como um grão de trigo e multiplicou-se. Hoje há bilhões de pessoas que creem no Senhor e fazem parte do seu povo, a igreja, voluntariamente, por terem crido e recebido o Senhor para dentro de si. Então aqui, se você é povo de Deus, se você faz parte do povo de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, se você é um filho de Deus, Deus ele é poderoso para nos alimentar. Não só alimentar, mas para multiplicar a sua bênção nas nossas mãos. Vamos louvá-lo e agradecê-lo e honrá-lo por isso? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso verdadeiro maná, pão vivo que cai do céu todos os dias para aqueles que creem, para aqueles que querem se alimentar da tua palavra e beber do teu Espírito. Senhor Jesus, nós honramos o Senhor e te agradecemos porque todos os dias o Senhor está disponível para nós. Senhor, nos dá um dia na tua presença. Senhor, nós queremos ser aqueles que são canais para a tua multiplicação, a multiplicação da fé, a multiplicação da tua palavra, a multiplicação daqueles que creem e te seguem. Nós queremos, Senhor, ser esses cestos que contiveram os pães e os peixes para as pessoas se alimentarem. Senhor, faça de nós esses canais como André, que disse que ali tinha um rapazinho que tinha um pouquinho de comida. Nós queremos ser o André de hoje, aquele: Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu quero te oferecer, eu quero colocar ao teu serviço. Senhor, e que grande multiplicação acontecerá. Então nós te honramos, te glorificamos, te adoramos, porque tu és o verdadeiro maná que desceu do céu e hoje mora dentro de nós, como Espírito que dá vida. E hoje nós podemos te comer pela palavra e te beber orando, Senhor, porque tu és o Espírito vivo que enche todo o vaso que te chama. Louvado seja o teu glorioso nome. Amém. Deus te abençoe. Vamos ser pelo menos os cestos, ser canais para a multiplicação da palavra de Deus, da fé, do evangelho, da verdade. Vamos ser os Andrés, aqueles que levam as pessoas para o Senhor Jesus. Olha, por meio daquele rapazinho que nem foi citado o seu nome, Deus fez essa maravilha. Então você não precisa se identificar, nem eu, nós podemos viver ocultamente no corpo de Cristo, mas o Senhor vai se lembrar: você é um daqueles rapazinhos, não é? Que tinha um pouquinho da minha palavra, do meu Espírito, e que eu multipliquei por meio de você. Deus te abençoe. Aleluia.